Estimados irmãos espíritas e não espíritas, bem-vindos ao nosso canal. Quero saudar todos os irmãos do Centro Espírita Enviados de Jesus, na cidade de Gravatá, em Pernambuco. Retorno a esta casa de amor e caridade neste ano de 2023, com o coração cheio de esperanças, de que este ano recém-iniciado será um ano de grandes transformações morais, a começar em cada um de nós. Que no curso desses 11 meses que restam em 2023, possamos renovar a fé, substituir velhos conceitos religiosos, deslocar os preconceitos do coração e da mente e tornar nossa existência em um campo fértil, onde semearemos o amor, a paz e a fraternidade universal. Para bem começarmos o ano, escolhi o tema A Mensageira Sublime, através do qual desejo que façamos uma viagem no tempo e recordemos a passagem do amado Mestre Jesus entre nós, numa mensagem cheia de excelentes ensinamentos, a nós trazidos pelo Espírito Manuel Filomeno de Miranda, através da pena mediúnica de Divaldo Franco, e que está inscrita na obra Mediunidade, Desafios e Bênçãos. Jesus foi e continua sendo a maior expressão de amor que já pisou a terra. E assim começa a mensagem de Filomeno. Quando o amor exausto, após a jornada cansativa pelos séculos, parou para proceder a um balanço das atividades desenvolvidas, constatou, entristecido, que após tantos e incessantes labores, poucos resultados positivos apresentavam as suas lides edificantes. O ser humano continuava odiando o outro. A fé religiosa promovia hecatombes e até mesmo a fraternidade, que se iniciara entre os filósofos como um grande ideal, transformara-se em expressivos caudais de sangue. Em face das conjunturas e conclusões, o amor não se pôde furtar as lágrimas abundantes que passou a verter, emocionadamente, dominado pela tristeza. Súbita aflição desencadeou-se-lhe no íntimo, e sem mais poder dominar a emoção, permaneceu em pranto, como decorrência do acurado exame retrospectivo das suas realizações. Nesta primeira parte, nós observamos o carinho, a brandura, o interesse de Manuel Filomeno de Miranda em nos apresentar uma parábola em que o amor reflete sobre si mesmo na linha do tempo e verifica que sua passagem no coração humano não rendeu os frutos desejados. E em nome desse amor,
muita coisa errada se fez na longa história da humanidade. E prossegue Filomeno dizendo: desde a partida do Nazareno, brando e gentil no cimo da cruz, o amor saíra solitário pelos caminhos, recolhendo os desertores e os amedrontados discípulos, mantendo colóquios e usando a voz da saudade em evocações inesquecíveis das suas lições. O amor era a expressão do próprio Jesus. Mesmo depois de partir, o amor incomensurável do Mestre palmilhara sendas difíceis, assinaladas por impedimentos de toda ordem, nunca se permitindo, porém, esfriar a ardente devoção pelas almas, cujas lágrimas enxugava, falando-lhes a linguagem do perdão, e a todos os perseguidos que clamavam por desforço ou justiça. Olha que interessante essa descrição de Filomeno. Mesmo depois que Jesus retorna ao plano espiritual, os seus exemplos, as suas orientações permanecem no coração dos discípulos, dos apóstolos, que no processo de crescimento vão conquistando os novos adeptos ao cristianismo então nascente e vão reproduzindo todas aquelas palavras e aqueles exemplos do Mestre, sempre cuidando daqueles corações entristecidos, revoltados, abandonados, aquelas almas chorosas, mas levando a todos a bênção do perdão. Segue Filomeno. Durante 3 sucessivos séculos de intermináveis martírios para os seguidores do crucificado, o amor disfarçara-se, ora como tolerância que entende, noutros momentos como esperança que abençoa, como alegria que se exalta em perder, se disso depender a felicidade de outrem, sempre em forma de fraternidade que edifica. O amor do Mestre, então, sofria várias adaptações, várias transformações em função das circunstâncias que eram enfrentadas pelas criaturas que procuravam os discípulos de Jesus. Prossegue Filomeno dizendo: vencera desenfreadas refregas e nunca, uma vez sequer, desanimara nos objetivos essenciais, ante os campos juncados dos cadáveres daqueles abnegados servidores da fé, dos tutelados do seu programa, encarregados de alargar os céus do entendimento humano. Então, em que pese todas as dificuldades e perseguições, o amor seguia vencendo. Mesmo aqueles que eram sacrificados em nome do Cristo e sacrificados com a própria vida, ainda assim o amor não desistia das criaturas, sempre com o objetivo de alargar o céu do entendimento humano, os céus do entendimento humano, permitindo que nos transformássemos a partir de todos aqueles exemplos. Segue Filomeno. Recordemos que até a chegada do Senhor Jesus, as relações humanas eram decorrentes da dureza de nossos corações, fundamentadas nas premissas do olho por olho, dente por dente, e na imposição dos castigos impiedosos, prescritos pela lei de então. Não se admitia, a partir dos representantes da lei, atos de misericórdia. A relação com Deus
tido como rigoroso e que punha até nas gerações futuras, era sistematizada na manutenção do medo e das oferendas materiais. O panorama humano decorrente da ignorância, sob todos os aspectos, era lamentável com os menos favorecidos, formando uma massa de sofredores expoliados sistemática, política e religiosamente. Sensacional este trecho do Manuel Filomeno de Miranda. Aqueles que detinham poder, especialmente na religião ou fora dela, não podiam ser misericordiosos, tinham que zelar pelo cumprimento da lei, especialmente na tradição judaica. Importava que fosse cumprido o que estava escrito na Torá. Esse era o grande objetivo. Essa era a finalidade. E todos aqueles que habitavam nos meandros da ignorância eram os que mais sofriam, os que mais eram explorados. E prossegue o Filomeno. E o amor de Jesus exemplificou e pode ser reconhecido em todos os tempos, na forma com que ele, o Mestre, lidou com a natureza humana. Olha que interessante. E o amor que Jesus exemplificou pode ser reconhecido em todos os tempos, na forma com que lidou com a natureza humana. E como foi que Jesus lidou com a natureza humana? Diz Filomeno. Em algumas oportunidades, a cura física. Em outras, a cura espiritual, libertando os obsidiados das infames perseguições de seus desafetos do passado. Aqui, um esclarecimento direto, ali, um esclarecimento indireto, fazendo as criaturas pensarem através das parábolas. Um apontamento manso para uns, uma advertência mais incisiva para outros, mas nunca ferindo pessoalmente quem quer que seja, e respeitando sempre o momento evolutivo dos que com ele tinham contato. Que coisa maravilhosa esse pensamento do Manuel Filomeno de Miranda. Como é que Jesus atendia as criaturas, se relacionava com as criaturas? Esclareciam aqui, outro ali, ou diretamente, ou através de parábolas. Para uns ele fazia um apontamento mais brando, mais carinhoso, com outros ele fazia uma advertência mais firme, mais incisiva, mas sempre, 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 respeitando o momento evolutivo de cada criatura que mantinha contato com ele. A ética de Jesus é absolutamente irrepreensível. Prossegue Filomeno. Jesus dividiu a história humana, mas também divide nossas vidas em antes e depois dele. Porque a partir do instante em que o Senhor faz morada em nossas consciências, já não seremos mais o que éramos. Nosso Mestre e Senhor foi bem descrito na questão 625 de O Livro dos Espíritos, assim descrito pelos espíritos superiores. Esta fala não é do Filomeno, esta fala é minha, e o pensamento anterior é da benfeitora Glorinha, em que nós estamos aduzindo a reflexão no sentido de expandir a compreensão desse texto, A Mensageira Sublime. O que disseram os Espíritos na questão 625 de O Livro dos Espíritos? Jesus constituiu o tipo de perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Jesus é nosso modelo e guia. Modelo é para ser copiado, guia para ser seguido.
Então, os espíritos estão afirmando que ele é o tipo de perfeição moral maior e melhor que a humanidade pode aspirar na Terra. Disseram mais os espíritos superiores: Deus nos ofereceu Jesus como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura de sua lei, porque sendo ele o mais puro de quantos têm aparecido na Terra. Uma verdade insofismável, não é, meus amigos? Nada na Terra tem a pureza de Jesus. Ninguém melhor interpretou a lei de Deus do que o próprio Jesus, que, aliás, ele anunciou logo que chegou: eu não vim destruir a lei, mas dar-lhe o devido cumprimento. Ele substituiu o alegórico pelo essencial. Fica bem claro que Jesus é o mestre maior. E tudo o que ele fazia expressava um amor tão real e tão profundo que a humanidade até então nunca houvera sentido. Quando Jesus nos ensinou em seu maior mandamento amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, estava nos despertando que o fundamental em se tratando de religiosidade é amar. Além disso, neste ensinamento se encontra a expressão mais completa da caridade, pois nele resume todos os deveres do homem para com o próximo, deixando bem claro que a caridade ainda é a melhor maneira de se combater o orgulho e o egoísmo. Nós encontramos no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 34, uma belíssima expressão de Jesus acerca do amor, quando recomendou aos discípulos: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. E há algo interessante nesta afirmação de Jesus quando interpretada pelas pessoas, ouvida, sentida pelas pessoas. Algumas questionam por que Jesus usou o verbo amar no passado. Amei, como eu vos amei. Precisamos reconhecer que o Mestre, naquele momento, anunciava a sua partida e indicava que, em sua convivência com os apóstolos e discípulos, tinha-lhes oferecido um amor nunca dantes experimentado por nenhum deles e que deveria, doravante, ser perpetuado na exemplificação diária por cada um dos seus apóstolos e discípulos. O amor de Jesus era tão grande, mas tão grande, que ele compreendia, por exemplo, as limitações intelectuais dos homens de sua época. Lembrar que menos de 2% da população, na época de Jesus, sabia ler e escrever. Daí porque muitas vezes ele ensinava por parábolas, aproveitando-se dos fatos da vida para trazer-nos o amor, a caridade, a fraternidade, a justiça, imemoráveis e inesquecíveis lições. Em todas as parábolas de Jesus, em todas, sem nenhuma exceção, o amor está presente. Jesus não desistia, nem desistirá. Por isso, prossegue Filomeno de Miranda, ele vencera desenfreadas refregas e nunca, uma vez sequer, desanimara nos objetivos essenciais. Ante os campos juncados dos cadáveres daqueles abnegados servidores da fé, dos tutelados do seu programa, encarregados de alargar os céus do entendimento humano, algo que eu já havia falado anteriormente.
acompanhara a mensagem do carpinteiro e incompreendido, liberar-se da arena sangrenta para galgar as escadarias palacianas, seguindo ao seu lado, fazendo parte do cortejo que então se adornava de pompa e de poder, sem que, todavia, fosse notado pelos exaltados triunfadores do momento. Acompanhara homens verdadeiros e, lamentavelmente, depois das suas grandes vitórias nas aventuras políticas, fora expulso dos domínios conquistados, voltando a caminhar pelos escusos antros entre sombras atormentadas, tentando falar-lhes, mas aguardando a hora de poder retornar ao seu convívio. Manuel Filomeno de Miranda aqui está falando do amor. O amor que acompanhou a mensagem de Jesus. O amor que muitas vezes subiu a escadaria dos palácios, mas foi abandonado. E que acabou retornando para aqueles que viviam em dor, em sofrimento, esperando sempre o momento exato para retornar ao convívio dos demais. E diz o Filomeno: na solidão a que fora relegado, longe do ouro e do luxo, somente de quando em quando podia visitar os tronos e falar aos tiranos, oculto nas vestes de artistas incompreendidos, desbravadores perseguidos e fiéis servidores da mensagem mortal, à hora dos julgamentos arbitrários e das mortes triunfantes, usando a linguagem silenciosa do heroísmo. Aqui Filomeno está nos recordando o que aconteceu com os cristãos primitivos. Muitas vezes eram levados à presença de César em Roma, depois enviado à prisão e de lá para o circo romano, onde eram sacrificados ou por animais ferozes ou queimados vivos, sempre sob o aplauso da turba enfurecida, ensandecida, e que desprezava aqueles exemplos de amor a Deus e a Jesus que todos os sacrificados denotavam ali no chão úmido de sangue ou tisnado com as cinzas dos cadáveres insepultos que ficavam muitas vezes alguns dias na arena. E prossegue o Filomeno: sempre usara a voz da discrição aos homens arrebatados antes das guerras de religião, evocando o pacificador esquecido, inutilmente. E quando conseguira ensejo, não lograra pronunciar mais do que expressões ligeiras, em balbucios de alento e de ouvido ao mal, junto aos ouvidos dos atormentados na fronteira da morte, banhados de suor e lágrima. Mesmo nos momentos das guerras mais sangrentas e feitas em nome de Deus, ainda assim o amor sussurrou no ouvido dos contendores, na busca interminável de um momento de reflexão. Prossegue Filomeno: nos movimentos de restauração da fé entre pensadores avançados, correra pressuroso, mas logo verificara que a ardência do entusiasmo e a força dos cismas se transformavam em guerras fratricidas e em assassinatos legais, oferecendo seus recursos aos incinerados nas fogueiras e trucidados nos postes de martírio. Então, à medida que o tempo avança, nós vamos chegar aí na Idade Média, a Idade das Trevas, e nós vamos ver inúmeras pessoas queimadas vivas em nome da sua fé, como Joana d'Arc, por exemplo.
e que eram sacrificados por amor ao Cristo, ao seu Evangelho, às leis de Deus. Prossegue Filomeno. Sem receio, o amor deixara-se içar com as velas dos descobridores audaciosos em mares bravios e desconhecidos, visitando terras novas, carregando com renovado esforço e entusiasmo os tesouros das possibilidades de disseminar o afeto entre todos os povos recém-conquistados. Desde o momento da expansão de Roma até a sua queda, no tempo do cristianismo primitivo, o amor era espalhado entre os povos conquistados. Nas grandes descobertas, nos anos 1500, entre elas a descoberta do Brasil, o amor vinha para o coração desses povos conquistados, que muitas vezes, e na maioria das vezes, melhor dizendo, eram escravizados. E esse amor era pisoteado pela incompreensão humana. Prossegue Filomeno. Todavia, em breve, sentira-se incompreendido, uma vez mais, quando o látego, em nome da civilização, lapidava os dorsos nus dos que foram feitos escravos, sob o beneplácito da lei e a proteção da cruz, em que perecera o todo misericordioso. Aqui Manuel Filomeno de Miranda está fazendo uma crítica, com justa razão, a tudo que se fez em nome de Deus, em nome da cruz, o que se matou, o que se trucidou, o que se escravizou, o que se chicoteou, não obstante a mensagem de amor deixada por Jesus. Segue o Filomeno. Apesar disso, falara aos seres submissos, animando-os na inquietação e consolando-os na profunda saudade das longes pátrias e distantes famílias, voltando suas esperanças para o futuro e dilatando-as quando as lágrimas dos seus olhos cativos emocionavam os livres. Uma beleza poética, este texto que eu acabo de ler. Apesar disso, falar aos seres submissos, aos escravizados, aos vilipendiados, animando-os na inquietação, naquele momento de dor, de tristeza, e consolando-os na profunda saudade das longes pátrias, da sua casa, dos seus familiares, principalmente os escravos. Ele está falando dos escravos, evidentemente. E oferecendo para eles uma visão de futuro, uma esperança de que em breve seriam homens livres. Diz ainda o Filomeno, olhando para trás, só havia escombros e entre ruínas umas raras florações do seu inário, cantado pelo poeta da vida no mandamento maior, derramando perfume alentador. Ou seja, em que pese a terra destruída, ainda havia alguma flor a despertar no coração do poeta da vida uma beleza, levando ao derramamento do que ele chama o Filomeno de perfume alentador, que dá alento, que reergue, que nos ajuda a superar a dificuldade. Segue Filomeno. Aturdido ao peso de tantos desencantos, o amor prosseguiu chorando e, com a voz embargada, suplicou ao compassivo coração atendimento ao seu relatório
e urgente socorro, a fim de que o empreendimento que lhe fora confiado não descambasse para a morte e para o esquecimento. O amor está então diante de Deus, pedindo socorro. Após demorada meditação entre anseios e preces, o amor escutou a voz inolvidável, como se retornasse do silêncio dos séculos, a falar-lhe confiante e bondosamente. E o que disse essa voz? Dar-te-ei alguém que de agora em diante cobrirá tuas pegadas, por onde quer que vás, com o perfume da minha ternura. Está sendo feito um anúncio, meu amigo, minha amiga. Deus está fazendo um anúncio para todos nós, e que o próprio Cristo já havia assinalado, quando disse: o meu Pai vos dará um outro Consolador, que lhes ensinará o que eu não posso ensinar por agora. Dar-te-ei alguém que de agora em diante cobrirá tuas pegadas por onde quer que vás, com o perfume da minha ternura. Estará ao teu lado em todas as investiduras novas e falará no teu silêncio com a poderosa voz da ação realizadora. Jamais tornarás pelas sendas do serviço a sós. Calou-se então a voz sublime. O próprio Deus. Foi então que o amor, erguendo-se, fitou o céu. Dourado raio luminoso rasgou as distâncias e modelou no ar um flamejante coração, que após graciosos movimentos desceu, fundindo-se no seu coração, no meu, no seu, no de todos nós. Começava ali, naquele momento, uma nova era para a fé. O Consolador abria agora a cortina de um novo mundo, inaugurando o reinado anunciado por Jesus Cristo. E quando as trombetas anunciaram os tempos chegados, Allan Kardec, o escolhido pelo Mestre Jesus, colocava como enunciado máximo da doutrina que em breve iria iluminar a terra o grandioso mandamento: fora da caridade não há salvação. E hoje, em todo lugar onde brilha a luz clara e bendita do Espiritismo, encontramos o amor e a caridade unidos, construindo um mundo cristão. Esperando ter contribuído para a compreensão do amor como a única forma eficaz de garantir o meu, o seu, o nosso progresso espiritual, naqueles moldes ensinados por Jesus, continuado pelos seus discípulos e apóstolos e confirmado ante a misericórdia de Deus ao nos enviar a doutrina dos Espíritos, o Consolador prometido. Este campo fértil onde todos nós deveremos semear as sementes da compreensão, da fraternidade, da paz, da tolerância, da prudência, da resignação, da boa vontade, enfim, do sublime compromisso de evoluir, sempre tendo como modelo e guia o nosso amado e inesquecível Mestre Jesus. Agradecendo o carinho de todos, as boas vibrações emanadas, eu desejo que fiquemos todos em paz com Jesus. Um forte abraço.